Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a eleição do Fachin e do Alexandre de Moraes para a presidência do STF. Sim, o Fachin será o próximo presidente do STF, já agora em setembro, e o Alexandre de Moraes será o vice dele. O pior acontece em 2027, meu amigo. Em 2027, o Alexandre de Moraes se torna presidente do STF. Veja, eles falam eleição, mas a verdade não tem nenhuma surpresa, tá? Eles têm esses ritos já estabelecidos, que é sempre o ministro mais velho que ainda não ocupou o cargo que vira o presidente do STF. No caso, era o Fachin, todo mundo já sabia que seria o Fachin, não tem outra alternativa que não o Fachin. Ele ganhou com 10 votos, então, ou seja, todo mundo votou nele, ele próprio não vota nele mesmo, então todo mundo votou nele. Então essa é a situação, né? Não tem nenhuma surpresa nisso daí. Mas agora a grande dúvida que todo mundo fica é o que esperar do Fachin nessa presidência dele? Essa notícia foi sugerida por Tirania da Soberania, ginecologista da Janja e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Fachin e o Moraes foram eleitos hoje presidentes do STF, presidente e vice do STF. Isso é o padrão deles lá, já tem todo um esquema. O Fachin é hoje o vice já do Barroso, então se vamos supor o Barroso desistir a qualquer momento, quem assumiria já seria o Fachin de qualquer forma, e ele já foi eleito para assumir o STF a partir de setembro, né? Então, 29 de setembro, o Barroso deixa o STF, deixa a presidência do STF e o Fachin assume, né? Existe alguma especulação de que o Barroso talvez peça renúncia ao cargo dele, né? Porque ele estaria muito desgastado, tá? Cansou de falar merda, nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané e não sei o que lá, um monte de merda que ele andou falando. Então, existe a expectativa de que o Barroso, inclusive, peça demissão, né, peça renúncia ao cargo de ministro. Mas isso daí é um outro assunto, a gente não sabe, eu já falei sobre isso. A minha visão nesse caso aqui seria, para o caso Bolsonaro seria positivo, para o caso em geral, principalmente para as pautas trabalhistas, seria ruim essa renúncia do Barroso, né? Agora, o caso do Fachin é diferente. O que você tem primeiro quando você percebe a atuação do Fachin? Ele certamente é muito mais discreto que o Barroso. O Barroso, mesmo antes de ser eleito presidente do STF, já dava declarações, já criticava Bolsonaro, já falava um monte de coisa. E outro que fala muito, o Gilmar Mendes, também não cansa de dar entrevista, de falar, tem contatos com a imprensa, então o tempo todo, sempre que tem alguém falando, o juiz falou não sei o que lá, é o Gilmar Mendes e o Barroso que gostam de falar pra caramba, né? E o Alexandre de Moraes também, que tem um monte de amigos nos jornalistas, né? O Fachin tem um estilo mais discreto, dificilmente você vê ele falando alguma coisa, entrando em polêmica. Isso é uma coisa positiva, tá? Isso a gente espera que ele seja mais discreto, não entre nessas polêmicas todas, muito embora ele seja um cara à esquerda, ou seja, ele vai ter também esse fator, vai ser ruim para o Bolsonaro, vai ser ruim também para a causa trabalhista, porque se depender do Fachin, meu amigo, vai ser CLT para todo mundo, acabou o trabalho de entregador, acabou o trabalho de iFood, não sei o que lá. É que não é só ele, né? Tem os outros votos dos outros ministros, então por enquanto isso não tem risco ainda. Né? Se ganhar a esquerda de novo ano que vem, aí fudeu completamente, porque aí o próximo presidente vai indicar mais 3 ministros do STF. Se for de esquerda, vão ser ministros pró-CLT, pró-Justiça Trabalhista, e aí acabou o trabalho de aplicativo para todo mundo no Brasil, né? Mas por enquanto não tem esse risco, não. O que eu acho que pode acontecer nesse caso, uma coisa positiva que a gente pode tirar do Fachin, vocês lembram, o Fachin foi um dos que votou contra a decisão de censura às redes. Foi ele, o Cássio Nunes e o André Mendonça, os 3 votos dissidentes. E o que ele disse na época foi muito razoável, que eu acho que deve ser a posição do STF, né? O STF está aqui para cumprir a lei, não está para criar uma lei nova. O que o pessoal fez ali com a ação de inconstitucionalidade do Marco Civil da Internet foi justamente criar a lei do nada. Isso não é para ser feito dessa forma. Então ele falou no voto dele que ele até concorda que existem coisas erradas, que as redes sociais deveriam ser regulamentadas e coisa e tal, mas que ele não achava que seria o STF que deveria fazer isso. Isso é uma coisa louvável dele. Não se esperava isso dele, né? Porque é muito à esquerda e coisa e tal, mas esse é o caminho correto. É ministro que quer
julgar pelo que está na lei, não é para inventar coisa, não é para se criar nada no STF, não é essa a função do STF. O STF é um órgão supostamente técnico, né? É lógico, a gente sabe, sempre houve alguma influência política no STF, a ilusão de dizer que só agora o STF ficou político, não, sempre teve alguma política envolvida no STF, como lá nos Estados Unidos existe também, como existe no STF em todos os países, aqueles ministros mais conservadores ou mais progressistas, você tem alguma influência nisso, mas via de regra a ideia é que eles sejam contidos pelo limite ali da Constituição, né? Podem oferecer a opinião deles, mas sem extrapolar, sem inventar coisas. E o que a gente tem visto no STF, infelizmente, é que eles romperam totalmente esse condão usando a questão principiológica, né? Por princípio, não porque o princípio diz isso, então não interessa mais nada, a gente pode decidir qualquer coisa. Isso é um caminho realmente muito ruim. Então eu acho que vai ser algo positivo para o STF, uma melhoria que a gente tende a ver a partir daqui. O pessoal coloca aqui, ó, em contraponto a Barroso, o Fachin deve imprimir um estilo mais discreto ao STF, mas ele já sinalizou que não se furtará a defender a Suprema Corte quando criticada. Isso não é nada além do que é esperado, né? Ele é o presidente da Suprema Corte, ele tem o papel de defender a Suprema Corte em caso de críticas e coisa e tal, mas ao mesmo tempo ele também tem o papel de organizar a Suprema Corte, de definir como é que as coisas vão acontecer lá dentro, e certamente ele teria um papel mais discreto nesse caso, seria uma pessoa que vai buscar mais a isenção técnica. É o que eu espero, tomara que eu esteja certo, mas a gente só vai saber quando começar realmente, né? A questão toda é que o vice dele é o Alexandre de Moraes. De novo, isso não é escolha, isso eles fazem uma conta lá, de novo, quem vai assumir a próxima presidência vai ser o Alexandre de Moraes. Então a presidência do STF ela dura 2 anos, então de 29 de setembro de 2025 até 2027, 29 de setembro de 2027 vai ser o Fachin. Então o Fachin vai ser o presidente do STF durante as eleições de 2026. Isso é uma coisa positiva, porque lembra, mais uma vez você vai ter uma atuação mais técnica nesse período que vai ser um período muito crucial. Chegando em 2027, aí que vai vir o problema, né? Eventualmente, se a gente não conseguir se livrar do Alexandre de Moraes, não conseguir o impeachment dele, ou se ele não pedir demissão até o 2027, ele se tornaria o presidente do STF em 2027, porque ele vai ser o ministro mais antigo, né, mais velho, né? Que ainda não assumiu esse posto, e daí ele assumiria isso em setembro de 2027. Pode ser uma dor de cabeça o Alexandre de Moraes no STF, porque novamente daria força para ele. O Alexandre de Moraes, sem ser o presidente do STF, já praticamente manda em todo mundo lá. Imagina, no momento que ele for o presidente do STF, não dá para esperar nada menos que uma tragédia completa nessa situação, né? Lembrando que em 2027 ainda estaremos no governo Trump nos Estados Unidos. Então a gente ainda vai ter aí um período, supostamente, se nada mudar até lá, teremos entre setembro de 2027 e abril de 2029, Alexandre de Moraes presidente do STF no Brasil e Trump presidente lá nos Estados Unidos. O que pode surgir dessa briga, eu não sei. Eu acho que não vamos chegar a isso, tá? Eu acho que eles vão dar um jeito de botar uma coleira no Alexandre de Moraes, porque se não fizerem isso, a situação vai degringolar muito rapidamente aqui no Brasil. Mas, não sei, vamos ver o que vai acontecer. Temos aí vários caminhos pela frente aí. Então, é isso daí. Aparentemente, então, o Barroso tá se contendo, ele vai ficar até o final do mandato dele, como ele tinha falado, mas continua uma suspeita muito grande de que ele vai renunciar quando sair da presidência, né? Vamos ver. Se ele renunciar agora também não faz diferença, quem assume é o Fachin, que já está basicamente na porta disso daí. Isso também, um detalhe importante também, é por isso que o Alexandre de Moraes quer condenar o Bolsonaro ainda em setembro, porque ainda é o Barroso o presidente do STF, né? Ele teme, veja, o Barroso ajudou de várias formas o Alexandre de Moraes nesse processo. O Fachin, eu acho que ajudaria também, tá? O Fachin também quer prender Bolsonaro do mesmo jeito. Mas eu não sei se ajudaria tanto quanto o Barroso. O Barroso é muito mais político, muito menos técnico, né? Enfim, essa presidência do Fachin não é nada inesperado, já estava escrito que seria ele mesmo.